Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é o novilho do sacrifício. E o número do novilho do sacrifício é o número 21. Porque quando você... Lembrando, Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos, que ele é a palavra de Deus. Ele é o 7º espírito, que é o mandamento do sábado, e ele também é os 9 mandamentos. Os 7 espíritos é o cordeiro, os 9 mandamentos é a serpente. Quando você junta os 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Quando Jesus morreu na cruz, ele provou a sua fidelidade que ele vinha prometendo para nós. E o número da fidelidade é o número 5, que é simbolizado pelo cachorro, que fala no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá fala: aquele que lambe a água como cão, ali Deus está escolhendo os fiel. Então Jesus é o leão número 16. Quando ele morreu na cruz, ele provou a fidelidade para nós, ele tornou-se o novilho do sacrifício. Que você pega o número 5, que é a fidelidade, que é simbolizado pelo cachorro, com o número 16 dá 21, que forma o novilho do sacrifício. Por isso que quando você lê no livro de Mateus, capítulo 21, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque ali Jesus entra e vence na cruz. Ele torna-se o novilho do sacrifício. Por isso que quando você vai no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, ali Deus manda Moisés levantar uma serpente de metal numa madeira, que simbolizava Cristo sendo sacrificado, que é o novilho do sacrifício. E quando você vai no livro de Mateus, está falando sobre Jesus que entrou e venceu na cruz, capítulo 21, que é o novilho do sacrifício. Aí quando você vai no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, versículo 8, aqui fala a espada reluzente. Jesus é a palavra de Deus, ele é a espada. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, aqui fala a espada reluzente. Olha o que está escrito, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Por exemplo, aqui Deus Pai estava falando para Jesus Cristo, ó. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida para grande matança, e está afiada para reluzir. Está polida, alegrar-nos-emos, pois o cetro do meu filho, ela despreza um pedaço de madeira. Entendeu? Aqui está falando de Jesus Cristo. A gente tem que lembrar, irmão, quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. E Jesus, ele é o 7º espírito de Deus. Então, e quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, lá Deus Pai revela o seu corpo físico para Moisés. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com o corpo físico de Deus Pai que Moisés viu no monte, dá 8. É por isso que quando fala que Ezequiel 21, versículo 8, aqui é Deus Pai falando para Jesus Cristo, ó, e veio a minha palavra do Senhor. Aí quando Jesus veio na cruz, quando Jesus nasceu, aí nasceu outro corpo, então dá 9. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai e com o corpo de Cristo, 7 espíritos, 2 corpos, 9. Então aqui Deus Pai, ó, versículo 8 falando, ó, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aí versículo 9 está falando para Jesus, que é o número 9, a serpente, ó. Filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida. Então, irmão, vigiai e orai. Jesus, ele é o novilho do sacrifício, ele é os 10 mandamentos. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado.